tarde, pessoal. Meu nome é Alan Gani, professor aqui no Infomoney, no curso Tesouro Direto com ganhos turbinados. Escrevo aqui também no blog Economia e Política Direto ao Ponto. De vez em quando a gente faz entrevistas ao vivo com convidados especiais. Hoje eu tenho a honra de entrevistar Felipe Moura Brasil. Felipe Moura Brasil, que é articulista do Antagonista da Jovem Pan, apresenta lá o programa Pingo nos Is, também fala no Jornal da Manhã da Jovem Pan, é organizador do livro, do best-seller O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, de Olavo de Carvalho, e foi considerado o maior influenciador político do Twitter, segundo uma pesquisa de uma consultoria. Felipe Moura Brasil, é uma honra tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a você, Alan. A honra é minha participar aqui do Infomoney, nesse estúdio tão bonito aqui com a cidade de São Paulo, minha já querida, né? Estou morando aqui há quase 3 meses para trabalhar cada vez mais, que é o que se faz nessa cidade, parece, né? Exatamente. Aqui é trabalho, trabalho e trabalho. Trabalho de domingo a domingo, e com essa turbulência no país, né, não falta notícia para a gente comentar. Imagino que você não deva estar tendo tempo para curtir a cidade, deve estar trabalhando. Eu costumo falar para os cariocas lá que em São Paulo a gente mais trabalha do que mora. Então não está dando tempo mesmo, não. Felipe, não tem a vista do Rio aqui, né? A bela praia, mas aqui a vista é muito tá bacana, bonita. Né? Muito bacana esse estúdio. Então tá bom. Legal, Felipe, deixa eu começar aqui com uma pergunta. Você é jornalista de formação, certo? Certo. A gente sabe, de uma maneira geral, a educação no Brasil predomina ideologias de esquerda, né? Nos colégios, nas faculdades, né? Há essa inclinação para a esquerda. E no jornalismo acredito que não seja diferente, confirma a regra. Teve algum momento na sua vida, influências intelectuais ou uma influência familiar, o que seja, que fez com que você pegasse uma curva mais à direita, vamos colocar assim? Olha, influência familiar nenhuma, na verdade, porque felizmente não tenho gente muito politizada, muito menos militante na minha família. Eu costumo dizer, na verdade, que isso foi ótimo para a minha formação, porque eu escapei da politização precoce e daquilo que é pior do que a politização precoce, que é a militância precoce. E eu escapei por pura falta de interesse dos assuntos políticos na minha infância, na minha adolescência, principalmente, até a minha juventude. Eu estava muito mais preocupado em aproveitar o que tinha de bom no Rio de Janeiro, em jogar futebol, em ir para o samba e principalmente no meu interesse pelas artes de um modo geral, pelo cinema, pela literatura, pela música, pelo samba. Eu era muito ligado em letras de música, e das letras de música, e eu comprava CDs, tirava aqueles livrinhos, que hoje em dia todo mundo tem música no iPod, né? Os adolescentes não têm mais aquele prazer de abrir o livrinho, ler a letra, e eu tentava apreciar ali as letras das músicas brasileiras, e aquilo me foi fazendo subir de degrau, assim, depois para a poesia, aí para as crônicas de jornal, para contos, né? Li muito Rubem Fonseca, Sérgio Santana, grandes contistas brasileiros, passei para os romances e dentro desse universo ali de leitura vieram os colunistas de jornal ali que abordavam também os assuntos políticos, né? E aí começou a me chamar a atenção por meio desse link entre o jornalismo e a literatura, né, que começou a me chamar a atenção talvez mais para a política, lendo os cronistas de jornal. E aí eu fui me interessando, mas o que eu acho vantajoso nisso, e depois o próprio Olavo de Carvalho, cujo livro eu organizei, fala, é que primeiro você desenvolve a imaginação, até a imaginação moral e principalmente o modo de lidar com a língua. Né? Você adquire uma bagagem literária para entender o que é a expressão da realidade na língua portuguesa. E aí depois você vai se aprofundar na política. Tem gente que faz isso antes de ter o domínio da linguagem e acaba, obviamente, contaminado por uma série de vícios e muito presa fácil da manipulação. Né? Há técnicas muito avançadas de manipulação, de inculcação de ideias, mas quem está mais familiarizado com a língua portuguesa é menos suscetível a passar por isso. Então foi muito natural para mim
ver depois aqueles confrontos de intelectuais críticos da esquerda e do pessoal da esquerda, quem é que estava falando coisas com substância, né, que descrevessem realmente a realidade, quem é que estava usando jogos de palavras, sem jamais descer a realidade dos fatos, apenas com o que o Olavo chama de palavra gatilho, querendo estabelecer um sentimento positivo, uma afeição das pessoas por aquela expressão, como justiça social, o combate à desigualdade e tal, mas sem mostrar como aquilo seria alcançado, quais são as consequências práticas de cada uma dessas coisas. A desigualdade, por exemplo, eu me preocupo com a pobreza. Então, eu quero que os pobres tenham a oportunidade de ficar ricos. Eu não estou querendo que os ricos fiquem pobres. Quem quer isso é gente invejosa. Então, o problema não é a desigualdade, o problema é a pobreza. E a justiça social, você vai distribuir, então, essa riqueza. Mas como é que vai distribuir essa riqueza? Então, vai ter gente com poder para promover essa igualdade entre as pessoas. Então, essas pessoas que vão ter o poder para promover essa igualdade, elas não serão iguais, né? Elas terão mais poder do que as outras. Então, isso pode gerar uma série de abusos, evidentemente, com o aumento do tamanho do poder do Estado, por exemplo. E tudo isso foi me levando mais para o caminho crítico da esquerda, até porque era ela que estava no poder durante o meu crescimento, propriamente dito, e era muito fácil ver as consequências disso no noticiário político criminal brasileiro. Quer dizer, toda essa sua formação intelectual, ela foi fundamental, na verdade, para hoje você se tornar um grande analista político, né? Quer dizer, você não começou estudando política. Então, o que a gente vê hoje são muitos jovens já querendo dar uma opinião sem ter uma bagagem necessária. Exatamente, né? Sem ter principalmente bagagem literária. Né? A literatura é muito importante e hoje, em função também de você ter já os canais para se expressar, o que é uma vantagem tremenda, foi uma vantagem para a democracia, foi esse pessoal que criou aí as redes sociais, por mais que possa ter opiniões políticas equivocadas, fez mais pela democracia do que muitos políticos brasileiros que estão aí. Mas o fato de cada pessoa, cada jovem, cada adolescente ter lá o seu Facebook, seu Twitter, o seu Instagram para postar opiniões, também leva a uma ansiedade para ter uma posição. E eu vim da última geração, talvez, que não tinha esse acesso. Né? Os meios de comunicação eram controlados por aqueles editores, a maioria deles, ou praticamente todos, de esquerda. Então, a gente demorou a ter um acesso e isso foi bom por um certo lado, né? Impediu a gente de falar muita bobagem na internet. Mas eu, por temperamento, já tenho essa restrição a falar, a ficar opinando sobre coisas que eu não estudei. Perfeito. E hoje as pessoas não têm isso. E tem uma necessidade muito grande no Brasil, principalmente, de você afetar bom mocismo, né? Sim. Antes de você entender o que é o problema. Então, as pessoas, de modo geral, estão querendo fazer parte do grupo das pessoas de bem e mostrar para os seus amigos e para as suas amigas como elas se preocupam com aquilo. Né? E isso é uma característica muito da esquerda, a necessidade de afetar preocupação com alguma coisa, em vez de entender o que é essa coisa primeiro e quais são as consequências dela. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, e é por isso, inclusive, que no livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser Idiota, o primeiro capítulo que eu coloquei foi o capítulo chamado Juventude. É um belo texto. Justamente para já educar o jovem de cara, falar, olha, dá um tempo aí em matéria de opinião e primeiro vamos começar a entender as forças políticas que estão em jogo no mundo. O jovem, ele confunde muito o desejo dele, né, daquele mundo perfeito, do que aquilo que é possível, das consequências, do que é real. Né? Exatamente. E aí ele se torna presa fácil para os revolucionários que estão sempre trabalhando em função de um futuro hipotético, sobre o qual é muito fácil falar, porque você não precisa de prova nenhuma da experiência humana, você está falando de algo a ser alcançado e em nome do qual, evidentemente, serão cometidas uma série de atrocidades, como mostra toda a história, principalmente, do movimento revolucionário e, no último século, do comunismo, né, que foi a sua interface, digamos assim, que gerou esses 100 milhões de mortos no mundo, mais. Perfeito. Felipe, eu sou economista, economia é super importante, a gente está falando aqui num canal, né, de economia, de mercado financeiro, mas tem discussões políticas, discussões sobre temas morais, ideologia de gênero, aborto, que muito empresário, muito investidor, muito economista fala bobagem, né? O que interessa é a economia, como se isso fosse uma discussão secundária.
Você consegue dizer por que essas discussões elas são muito importantes para a sociedade, inclusive para o funcionamento da economia? Você consegue fazer esse link, Felipe? Esse assunto ele me interessa muito, eu já escrevi até sobre esse assunto, estou focando na figura do especialista, que é um problema. O especialista que ele tem muito conhecimento sobre uma área específica do conhecimento humano e não tem sobre todas as outras. Sabe o que o Ortega y Gasset fala no Exatamente, são vários intelectuais que falam sobre isso. Você tem o Ortega y Gasset, você tem desde o Dostoiévski, que numa carta, inclusive para uma pessoa que estava pensando em fazer uma faculdade de medicina, ele alertou para que não fizesse ainda, porque o pessoal das faculdades naquela época tinha uma educação chocantemente precária. Ele usa essa expressão, e em outros lugares ele citava alguns contra-exemplos de pessoas que tinham muita cultura, muito conhecimento, e depois foram desenvolver as suas habilidades específicas, mas sem trair essa ordem, que é mais ou menos o que eu estava falando aqui no começo. Também o Thomas Sowell, que é um autor que eu indico, principalmente a obra dele, Intelectuais e Sociedade, também fala sobre a figura do especialista, mostrando que muitos analistas erram muitas previsões justamente por ter conhecimento só sobre uma área específica. E, na realidade, essas áreas não estão separadas. Perfeito. Então, todos os elementos que envolvem as outras áreas, eles influenciam no resultado do qual você está olhando só simplesmente por um funil, né? Você está ali como um peixinho dentro do aquário. Na literatura brasileira, você tem o Lima Barreto, por exemplo, desde o início do século, há mais de 100 anos, ele ironizava, satirizava a figura do especialista, que só entendia da sua área específica, não tinha grandes conhecimentos. Então, assim, eu sempre evitei me tornar uma figura assim, e identifico muitos que fazem isso. O mercado, de um modo geral, ele também está muito preocupado sempre, quando ele vai fazer previsões sobre a área política, com o aspecto da previsibilidade da situação econômica, etc. Né? E não está levando outros fatores em consideração. Em relação ao Donald Trump, por exemplo, eu via muita gente falar de questão de emprego e tal, aí logo começou o governo dele, aumentou o número de emprego nos Estados Unidos e tal. Então, sempre tem essa dificuldade, né? Os analistas eles têm um conhecimento muito restrito. E você estava falando das questões morais. Isso faz parte desses movimentos revolucionários, investir nisso, porque muitas vezes, por exemplo, se eles dividem para governar, né, que é uma estratégia deles, então eles colocam negros contra brancos, gays contra héteros, mulheres contra homens, índios contra o que eles chamam dos colonizadores, e mais uma série desses confrontos. A figura do Estado é quem vai aparecer para arbitrar esses confrontos. E então, quando a figura do Estado aparece para arbitrar esses confrontos, eles estão investindo na tese deles, que é a do aumento do tamanho do poder do Estado. E aí eles vão criar órgãos para arbitrar esses confrontos. Você tem no Brasil, como é que é? O Ministério da Igualdade Racial. Você começa a criar ministérios, pastas, secretarias, órgãos, e aí é mais cabide de emprego para toda a companheirada, e muitas vezes para não fazer nada ou só para aumentar o preconceito, né? Porque eles investem nisso para poder justificar o próprio cargo que eles ocupam. Quer dizer, esses movimentos têm aí uma finalidade que é concentração de poder, né? Mudança aí na sociedade, e usam muitos como massa de manobra, é isso aí. Exatamente. E a figura do especialista acaba levando muita gente a cair na massa de manobra, mesmo que ele não seja um especialista que faça parte desse movimento conscientemente. E a gente tem de evitar que as pessoas sejam utilizadas como massa de manobra por meio dessas ações indiretas. Né? Então, é preciso compreender o fenômeno na sua inteireza para poder avaliar os pontos específicos. Perfeito. Felipe, você, né, na sua explanação, você falou sobre a eleição americana. Então, vamos falar um pouquinho de eleição americana, né? Uma coisa que me chamou muito a atenção, eu acompanhei a eleição americana, acompanhei os seus textos, e principalmente depois com a vitória do Donald Trump, foi uma dissonância, né, muito grande entre o que a imprensa americana retratava e a realidade lá do cidadão americano. O que ele enxergava de fato. Me pareceu que houve uma dissonância aí muito grande, né? Você acredita que
Pode ocorrer isso no Brasil também, que a gente também caminha para isso. E, assim como nos Estados Unidos, talvez tenha aí alguém que seja favorito fora do meio político, né, um não político, assim como foi lá nos Estados Unidos, ou fora do establishment. Também tem uma diferença aí que eu quero te perguntar. Como é que você vê isso aí? Essa distância entre a mídia e o povo já existe no Brasil. Nos Estados Unidos foi muito emblemática essa eleição para mostrar isso, e eu falei muito disso durante a campanha, em que a imprensa só estava preocupada em demonizar o Trump, né, mostrando como muitas dessas tentativas eram completamente incompatíveis com a interpretação que o cidadão americano dava sobre a atitude do Trump a cada momento que a imprensa tentava fazer parecer com que a campanha dele estivesse acabado. Na véspera, inclusive, escrevi um texto, na véspera da eleição, escrevi um texto específico sobre isso. O João Santana, marqueteiro do PT, em 2006, depois da reeleição do Lula, ele deu uma entrevista para o Fernando Rodrigues, da Folha de São Paulo, se eu não me engano. Foi para a Folha, não me lembro se foi para o Fernando, dizendo sobre os momentos de restabelecimento da imagem do Lula depois do mensalão, como a imprensa avaliou duas entrevistas principalmente que ele deu, uma para a Globo, a outra não me lembro agora para onde. E ele estava dizendo que a imprensa tratou o desempenho do Lula naquelas entrevistas como muito ruim, etc., mas que o povo não. E aí ele diz justamente que a interpretação da imprensa é muito motivada pela sua própria pela classe social a qual os jornalistas pertencem, né? E que isso é uma maneira de é um vício e também uma defesa. Então você tem o vício de olhar para a realidade de acordo na linguagem dele com a classe social. Eu acho até um conceito tem mais nuances aí do que simplesmente a classe social. Mas é também uma defesa para você defender o seu grupo, né, contra qualquer pessoa que seja de fora dele, que queira chegar ao poder. Então, a gente também tem de aprender com os adversários, né, mesmo que eles sejam inescrupulosos, mesmo que eles tenham ido presos, como o João Santana, e isso ficou muito claro na eleição americana, essa distância da mídia para a realidade, porque o povão realmente, o Trump ele tem uma postura, uma linguagem de caminhoneiro, de sujeito do povo que fala o que pensa, e a predisposição dos jornalistas para interpretar aquilo que eles fazem é de acordo com o que o jornalista aprendeu na sua faculdade, que, como você disse antes, na pergunta anterior, é muito tomada por gente de esquerda, em função da revolução cultural proposta pelo ideólogo comunista italiano Antonio Gramsci, né, que é a estratégia de infiltração de militantes de esquerda nos centros disseminadores de ideia da sociedade, principalmente nas escolas. Quanto mais cedo as crianças foram doutrinadas, melhor, mais desarmadas intelectualmente elas estão, nas universidades, na mídia, no show business, no mercado editorial. Então, a visão dos jornalistas é muito atrelada àquilo. E, nos Estados Unidos, existia um interesse da imprensa, que é dominada pela esquerda. A diferença... esse assunto é tão complexo que eu vou fazendo um monte de parênteses, depois, se eu me perder, você traz de volta. Nos Estados Unidos, você tem a diferença que a imprensa, os jornais, os grandes jornais, são mais controlados pela esquerda. Só que você tem o rádio muito forte. Agora a gente está... começando esse movimento aqui, tendo um rádio que gente crítica no rádio, como eu estou lá no programa da Jovem Pan, da esquerda, mas lá é muito dominado pelos conservadores. E você tem a Fox News, que alguns setores da Fox News, ela não é essa coisa de extrema-direita que a esquerda faz parecer, você tem gente ali que falava as coisas que precisavam ser ditas sobre o Donald Trump e tal, e outro pessoal lá que, dentro da Fox crítico News, ao Donald Trump. É crítico ao Donald Trump. Então, pelo menos você tem meio a meio, que é a diferença do debate público dos Estados Unidos para o Brasil. Lá você tem um debate mesmo entre direita e esquerda, tanto no aspecto político, né, sendo o Partido Democrata mais ou menos representativo da esquerda, o Partido Republicano mais ou menos representativo da direita, e no movimento intelectual sempre você tem os grupos mais à direita tentando puxar o Partido Republicano mais para a direita, como o Tea Party, e você tem lá todos os movimentos socialistas tentando puxar o Partido Democrata mais para a esquerda. E não tem o PMDB lá no meio, tentando... Confundindo tudo. Confundindo, fazendo o fisiologismo, né, tentando ganhar dos dois lados. Então o que você tem lá, o que eles chamam, por exemplo, no Partido Republicano de Rhinos, que é Republican in name only, que são os republicanos só no nome, que são tidos como democratas infiltrados no Partido Republicano, porque não tem o PMDB no meio para ter umas figuras assim.
Mas aí, voltando, estava falando então da infiltração nas faculdades, dessa predisposição e desses preconceitos dos jornalistas e principalmente da militância nos Estados Unidos, da imprensa de esquerda, para impedir a vitória do Trump. O que ficou muito escancarado com um artigo publicado no New York Times durante a campanha, em que se pregava abertamente o rebaixamento dos critérios jornalísticos para impedir a vitória do Trump. Então isso foi algo feito conscientemente. Precisamos impedir a vitória desse cara, então vamos fazer um jornalismo combativo. Só que não é o jornalismo combativo como um colunista pode fazer, expressando a sua opinião. É o noticiário ser distorcido, entendeu? De modo a que as pessoas não percebam que elas estão lendo um panfleto militante. Você tem 2 textos, aliás, muito bons, que desmascara isso, que é um mostrando, né, que a mídia vendeu que o Trump estava debochando de um deficiente físico, e você desmascara isso com fatos, sem dar sua opinião, você vai lá e pontua, né? E outro do Ben Carson, toda aquela demonização que começou contra o Ben Carson, uma coisa maluca, assim, né? Porque eles não aceitam que um negro seja crítico da esquerda, né? E o Ben Carson é uma ótima voz lá nos Estados Unidos. A gente precisa, inclusive, de mais aqui no Brasil, que possa desmascará-los assim, com total autoridade moral. E é um sujeito que veio das camadas pobres da população, que venceu na vida por mérito próprio e que critica todo esse paternalismo, esse protecionismo exacerbado, esse vitimismo, né, que eles incentivam, esse ressentimento que eles exploram nos negros, daquela maneira que a gente estava falando sobre explorar, criar, dividir, exatamente, explorar o ressentimento, dividir para poder governar. E você falou do Ben Carson e antes o exemplo que eu ia citar, inclusive, a seguir, que é muito representativo, esse que o Trump debochou da deficiência de um repórter. Eu fiz um vídeo, na verdade, de 15 minutos para contar toda aquela história e mostrar. Eu acho que talvez se eu for dar palestras, e eu sou chamado muito para dar e não tenho tempo nesse momento, vou usar aquilo como um exemplo clássico, assim, durante toda a minha vida, talvez, de distorção da imprensa. Porque, inclusive, eles congelaram a imagem no movimento que o Trump faz, né, do repórter está querendo retirar uma coisa que ele disse anos anteriores, anos antes, né, e o Trump faz assim o sujeito confuso. Né, como é um gesto meio que comum dele, né? Que ele sempre tem porque uma história longa, fica até difícil numa entrevista curta a gente lembrar, mas o Trump tinha dito que milhares de muçulmanos tinham comemorado o ataque à torre de 11 de setembro, aí encontraram uma matéria desse repórter falando de muçulmanos que tinham comemorado, e aí quando o Trump falou isso, de milhares terem comemorado, o repórter disse que não eram milhares, mas a matéria deixava meio em dúvida, e ainda tinham várias outras matérias que a gente pôde mostrar, que fazia parecer realmente que tinha muita gente. E o Trump, daquele jeito meio exagerado dele mesmo, falou que eram milhares, mas as matérias poderiam dar a entender essa interpretação. E aí o repórter veio a público para dizer que ele não tinha falado nada daquilo e tal, e o Trump foi dizer que que o repórter estava voltando atrás naquilo que tinha afirmado e fez um gesto assim, fazendo um sujeito abobalhado, atrapalhado, tentando recuar. A imprensa deu a notícia como se ele estivesse debochando da deficiência do repórter. Então o sujeito que vê aquela notícia, principalmente quando eles congelam a imagem, que é a maior pilantragem já feita, então você tem o Trump fazendo movimentos rápidos, eles congelam aquela imagem no momento em que o braço do Trump está passando por uma posição similar à deficiência do repórter. Nossa. Então, quando você vai ver a deficiência... É coisa de profissional. Exatamente. Mesmo, né? Quando você lê uma notícia com uma imagem estática, você fala, caramba, o sujeito... Uma das piores coisas que você pode fazer é zombar da deficiência de alguém. Claro. Então, isso é uma das maneiras mais fáceis de você desidratar um candidato. Perfeito. Né? Então, eles congelam aquelas duas imagens e, na verdade, a deficiência do repórter é o braço estático, absolutamente diferente do movimento que o Trump fazia, e vários sites conservadores, e eu mesmo, a gente foi buscando imagens em que o Trump faz aquele mesmo movimento para demonstrar uma pessoa atabalhoada, mesmo pessoas que não tinham a deficiência. Inclusive, ele faz aquele mesmo movimento para debochar de si mesmo, num momento atabalhoado, se eu não me engano, de momento de férias, que ele fica sem trabalhar, ele fica todo bobo e tal. E aí, então, você tem uma distorção clara para demonizar um sujeito, e mesmo depois da refutação,
né? Porque a gente vai e refuta. A imprensa não desmente aquilo que ela fez. Continua no assim, máximo ajusta, dizendo Trump debochou, quando vai citar de novo, né? Alguns só, debochou de um repórter deficiente. Perfeito. Tá, mas a deficiência do repórter não tem nada a ver com a notícia. E faz parecer também que o repórter estava lá numa entrevista coletiva. Quando ele nem conhecia. Quando ele nem estava lá, o repórter tinha feito essa alegação pela internet. O Trump nem estava vendo, provavelmente nem se lembrava do repórter que tinha entrevistado ele uma vez, anos antes. E o Trump é entrevistado todo dia por um monte de gente. Então, esse tipo de escândalo apareceu muito na campanha americana. Não que o Trump não tenha declarações que, obviamente, dão margem a esse tipo de coisa, mas ele capitalizou muito bem esse ódio da imprensa a favor dele e a população acabou majoritariamente ficando ao lado dele. Você acha que a gente está num movimento parecido no Brasil de um candidato não político aparecer com uma força? Ou, eu acho que tem uma distinção importante aí, né, Felipe? Não establishment ou não político, né? Quer dizer, porque você pode ter um não político, mas que faz parte do establishment, que é aceito. E você pode ter um político que não faz parte desse pessoal que está envolvido em investigação, né? Que é, no caso, vamos falar o nome, é Jair Bolsonaro, que está em segundo lugar nas pesquisas, muito por conta disso. Porque não aparece entendido como lista. Político, mas não establishment. Ele é um político há muitos anos, né? E não é novo, e está a percepção da população é que ele não faz parte desse establishment que assaltou principalmente as estatais no Brasil, em função também desse enorme tamanho do Estado brasileiro. E você tem essas figuras novas na política, o João Dória, mas que já está desidratando. Saiu uma pesquisa hoje que ele está em quarto lugar, ali com 9%, se eu não me engano, já está atrás da Marina Silva, porque a percepção, aparentemente, já está se consolidando, que ele está ali muito ligado a esse velho establishment, né? Então, talvez isso renda fruto. Mas é óbvio que ele está em tempo dele se reposicionar, mas ele perde, talvez, um pouco com a provável saída do Lula. A gente não sabe ainda, no Brasil tudo pode acontecer, mas o depoimento do Palocci foi muito destrutivo, muito devastador, porque é um companheiro há 30 anos, como o próprio Lula tinha afirmado no Twitter, né? Isso fez com que a própria base aliada não, mas os aliados do PT, as linhas auxiliares do PT debandassem e começassem a pensar em lançar candidatos próprios. Eles têm uma dificuldade tremenda de achar esses candidatos. Saiu outra pesquisa mostrando que Ciro Gomes pontuação baixa, Fernando Haddad baixa, Jacques Wagner baixa, e, na verdade, 6 em cada 10 brasileiros não querem esses candidatos de esquerda. Então, as linhas auxiliares estão aí se debatendo, mas você tem um espaço para uma celebridade, você tem espaço para quem tem um apelo popular, mas não saiu ainda essa figura que pudesse unificar a população em torno da sua candidatura de uma maneira mais acentuada, né? Você arrisca um nome? Arriscar um nome não, mas você arrisca dizer quem são os favoritos? Pelo menos com o retrato que você tem hoje. É a pergunta... É muito difícil fazer esse tipo de previsão com mais de um ano de antecedência da eleição. Né? O Lula ainda está com aquela base lá, supostamente de 30%, que é a base do PT. O Bolsonaro está se aproveitando de todos esses escândalos, posando como alguém de fora, e de fato é alguém de fora, que fez uma luta principalmente na área moral contra os petistas e todos os associados ali, do PMDB e do próprio PSDB. O Dória tem esse potencial, talvez, mas o Geraldo Alckmin voltou a se fortalecer minimamente, embora ele não tenha grande apelo popular, por não ser uma figura pode ter um que causa muita Dória empatia. E Alckmin, né, Felipe? É perfeitamente possível. É possível que o Dória mude de partido para se candidatar e reveja até a sua estratégia de marketing para uma eventual eleição sem o Lula. E você tem aí um monte de gente se articulando, querendo se aproveitar dessa brecha, essa lacuna de representatividade que já existe no Brasil há muito tempo entre o PSDB e o Jair Bolsonaro, que é ali mais uma centro-direita, que não tem nenhum líder que possa ocupar esse espaço. Entre essas pessoas que estão... Você tem Henrique Meirelles, Paulo Rabelo de Castro, mas um pessoal muito técnico, muito parecido com a linguagem de Geraldo Alckmin, que não tem aquele carisma, aquele apelo popular. Quem poderia ter? O Joaquim Barbosa, por exemplo, mas que sempre foi... que o pessoal conhece o Joaquim Barbosa pelo Mensalão.
E ele não cumpriu mais do que a sua obrigação de condenar a cúpula do PT no mensalão. Não fez nada demais, Também não é nenhum uma grande confusão, mérito. né? Quer dizer, o cara é um bom juiz, não significa que ele vai ser um bom gestor. Um bom gestor vai ter são funções diferentes. Exatamente. E ele sempre esteve culturalmente à esquerda. Inclusive foi contra o impeachment da Dilma, que muita gente não acompanha o Twitter. Né? E ele fica lá tweetando as maiores bobagens e defende essas teses das quais eu discordo. Então, assim, mas ele pode se aproveitar dessa imagem de juiz que condenou a cúpula do PT, ao mesmo tempo com uma postura mais ao centro, tentando fazer parecer isso que ele não é, ele está mais à esquerda. Então você tem aí essa pulverização com a eventual saída do Lula, na qual pode surgir alguém que ganhe força nesse ano, mas ainda não apareceu essa figura. E se não aparecer... se o Alckmin for no PSDB, ele vai usar esse discurso de experiência administrativa e tal, tentar se contrapor à incisividade do Jair Bolsonaro, tentar puxar dele os eleitores menos fiéis, que têm medo dos lampejos do Bolsonaro, né? E aí o Bolsonaro pode acabar como uma Marine Le Pen na França, né, que fica ali restrita àquele gueto. Né? Ele, para ter o sucesso na eleição, ele tem de lutar para conquistar o eleitorado que ele não tem, da centro-direita ou mais ao centro, sem deixar de ser aquilo que ele é. E é possível fazer isso em discurso de campanha, é possível posar dessa maneira a sua candidatura, mas resta saber se ele vai ter essa habilidade verbal e se a candidatura dele vai se sustentar diante dos ataques dos adversários. Então o cenário ainda é muito imprevisível. Perfeito. Né? Vai ter muitas emoções, muito trabalho para o seu ano que vem. Né? Com certeza, e principalmente muito trabalho em distinguir nuances, né? Que é o meu principal trabalho no jornalismo, num debate público muito tomado pela histeria no Brasil. Né? E Felipe, por falar isso é o seu grande diferencial, e livro, né? Não te cobram aí? Acho que está todo mundo esperando um livro teu aí. Meu editor e companheiro de Jovem Pan, Carlos Andreasa, me cobra, mas ele entende muito bem que a gente está num momento político criminal muito turbulento e que exige muito trabalho jornalístico diário da gente, que tira muito tempo para um trabalho profundo que é da produção de um livro. Eu não gosto de fazer uma coisa mal feita, eu gosto de fazer tudo bem feito e no momento estou me dedicando mais ao jornalismo, mas querendo, com toda a angústia que isso causa, né, tanto de não conseguir ler tantos livros quanto eu gostaria, quanto não conseguir produzir os meus próprios. Eu tenho contrato para fazer 2 livros pela Record, já um contrato há muito tempo, e está difícil engatar, né, por causa... E eu acho que isso vai continuar pelo menos até a eleição de 2018. Não sei se depois vai haver alguma amenização nesse clima político criminal do país. E aí dá para a gente se dedicar mais intelectualmente, né? Exatamente, o que é fundamental. E Felipe, para terminar aqui o nosso programa, o nosso tempo está estourando. Para quem quiser ler mais sobre política, entender mais a sociedade, o que você recomenda, além de te seguir lá no Facebook, no Twitter? Eu tenho que... eu recomendo um livro que eu fiz para isso. O mínimo que você precisa saber para não ser idiota, porque ali tem eu digo que é uma escadinha intelectual. Então a gente pega desde a formação da personalidade, juventude, até passando pelos aspectos sociais, como esse negócio de pobreza, culturais, até chegar em democracia e depois passar para os aspectos políticos e intelectuais. E ali tem muita citação de autores que também merecem ser lidos, como Roger Scruton, por exemplo, um filósofo inglês, Como Ser um Conservador, um livro traduzido no Brasil pelo meu querido Bruno Garchagen, também recomendo muito a leitura, e os colunistas que estão aí combatendo esse establishment brasileiro. É isso. Legal. Felipe Moura Brasil, queria te agradecer imensamente por você ter aceitado o nosso convite. Espero que não seja o primeiro convite, né? Vai ter muito assunto para a gente falar, né? Você explana com uma clareza muito legal. Então fica aqui, as portas sempre abertas aí para você falar aqui no InfoMoney. Maravilha, quando você quiser pode contar comigo, foi uma honra, um prazer e um grande abraço ao público do InfoMoney. Eu que agradeço. Pessoal, a gente termina por aqui
mais uma entrevista, hoje muito especial com Felipe Moura Brasil. Eu vejo vocês na quinta-feira, às 14 horas, junto com a minha companheira Verusca Gueiquim, apresentadora do programa Tesouro Direto com Ganhos Turbinados. Lá a gente vai falar sobre Tesouro Direto. É isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos, uma boa tarde, muito obrigado pela audiência.